Aleluia, eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos então dar início ao culto da família, irmãos. Hoje é domingo, dia 19 de abril, nós temos fazendo o culto, como sempre, ao vivo, pelo Face, pelo YouTube. Você que está também no seu lar, você que está no seu trabalho, convidamos também para nós orarmos, falar com Deus, amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez na tua presença, Pai, tua igreja amada, Senhor, a menina dos teus olhos, Pai, aonde nós vamos ser diminuindo a tua presença, Senhor, que venha, Pai amado, o teu Espírito sobre a tua igreja, Pai, sobre cada pessoa, Pai, que está agora ligada, Senhor amado, nos céus, Pai. Senhor, venha abençoar, Pai amado, este culto da família, Pai, a cada irmão, a cada irmã, Senhor amado, que saiu do seu lar, Pai. Pai amado, que está aqui na tua casa de oração, Pai amado, buscando do Senhor, Pai. Aqueles também que ainda estão a caminho, Pai, aqueles que se encontram ainda no seu lar, no seu trabalho, Pai. Que a bênção, Pai, venha ser completa, Senhor amado, para cada irmão, cada irmã, Senhor. Pai amado, uma pessoa, Pai amado, Senhor amado, aquela pessoa, Pai amado, que está, Pai amado, sobre, Pai amado, num leito de enfermidade, Pai. A pessoa com a saúde, Pai. Que essa pessoa venha sair, Pai amado, com a saúde completa, Pai. Aonde, Pai amado, o Senhor é o médico dos médicos, Pai. Nós repreendemos todo, Pai amado, a enfermidade, Senhor. Todo o espírito de enfermidade, Pai. Toda doença, Pai. Que venha sair em nome de Jesus, Pai. Nós repreendemos, Pai amado, todo o mal, Senhor. Toda a fúria do inferno, Pai amado, contra casamentos, contra a família, Pai. Contra o jovem, Pai. Senhor amado, o Senhor venha repreender, Senhor amado, pelo poder do teu sangue, Pai. Senhor, abençoa, Pai. Os vizinhos da igreja, Pai, da direita, da esquerda, Pai, dos fundos e da frente, Pai. Que venham ser abençoados pelo Senhor, Pai. Senhor amado, nós oramos, Pai, que o Senhor venha tocar para aquela pessoa, Pai, que ainda não se converteu, Pai, que não aceitou ainda o Senhor como Salvador, Pai. Que este coração, Pai amado, venha ser tocado pelo Espírito Santo, Pai. Como diz a tua palavra, Pai, Apocalipse 3, capítulo 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato, se ouvir a minha voz e abrir o coração, eu cearei com ele e ele comigo. Pai, que esta pessoa venha ouvir a tua voz, Pai. Que venha abrir, Pai amado, o coração, Pai, a porta, Pai, do seu lar, Pai, para que o Senhor venha fazer morada, Senhor, que o Senhor venha tocar sobre esta vida, Pai. Pai, nós oramos, Pai, assim a tua igreja ora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Eu vou convidar então o grupo de louvor mais que vencedores em Cristo para estar tocando, louvando dois louvores da harpa, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Som. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar, o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha canta a ti, Senhor, grandioso
vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, ao ver que tu plantastes cada pé. Recordo a cruz, o leito tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupastes teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhastes transborda, ó Pai, o amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo, o amado meu, voltando, vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno quero, jubilando, a tua santa face contemplar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Glória a Deus. Irmãos, o próximo hino é o 545. Amém. Porque ele vive. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar.
Glória a Deus, né, irmãos? Como é bom, né? Louvar e exaltar o nome do Senhor, né, irmãos? Irmãos, vamos então ler uma palavra introdutória. Eu vou convidar a igreja para quem puder se colocar de pé, irmãos. Quem não puder pode ficar sentado, amém? Nós vamos ler lá o Salmo 121, ouvindo a igreja. Você que estiver no celular, irmãos, também, né? Pode também acompanhar também a palavra do Senhor em Salmos, capítulo 121, irmãos. Amém? Glória a Deus, aleluia. E o versículo 1 nós vamos estar. O presbítero não pode vai colocar também na tela, né? Ali, Salmos capítulo 121. Quando a igreja achar, diga amém, né, irmãos? Louvado e agradecido é o grande nome do Senhor, amém? Salmo 121. Glória a Deus, aleluia. Deus de poder. Diz assim, igreja amada, diz assim: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Versículo 2: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Versículo 3: não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Versículo 4: eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. O versículo 5: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita, o sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. Versículo 7: o Senhor te guardará de todo o mal, Ele guardará a tua alma. 8: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora para sempre. Amém? Irmãos, então, né, salmista diz: eleva meus olhos para o monte, e de onde me virá o socorro? Ele faz uma pergunta: da onde vem o teu socorro? Da onde vem o nosso socorro? Ele vem de Deus, irmão, que fez os céus e a terra. É de lá que vem o nosso socorro, né? Ele não vem da montanha, não vem da muralha, mas ele vem de Deus, irmão. É Ele que é o nosso socorro presente na hora da angústia. Então, quando você, né, pode clamar, irmãos, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, porque nós temos um guarda, um santo de Israel, mas que não dorme, né, irmãos? Ele não dorme, ele fica ali 24 horas guardando a nossa alma. Diz que ele guarda a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e sempre, irmão. Então, é um Deus que não falha, amém? Irmãos, então, feche teus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez na tua presença, Pai. A palavra introdutória, Senhor amado, falando: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro? Tua palavra diz que o socorro vem, Pai, do Senhor, Pai, que fez os céus e a terra, Pai. Pai, que essa pessoa, Pai, que agora está, Pai amado, em oração, Pai, essa pessoa, Pai, que está concentrada em Ti, Senhor amado, essa pessoa que está, Pai, em necessidade, Pai, está passando por aflição, Pai, eu sei que Tu és, Pai amado, um Deus, Pai, de perto, Deus de longe, Pai, um Deus, Pai, que guarda o seu povo, Pai, assim, Pai amado, assim como as montanhas, Pai amado, protege, Pai amado, a volta de Jerusalém, Pai amado, assim, Pai amado, o Senhor no seu povo, Pai, protegendo e guardando, Pai, livrando, Pai, do mal, Senhor. Por isso, Pai, nós unimos a nossa fé, Pai amado, e clamamos pelo Teu sangue, Pai, que o Senhor venha, Pai amado, a nos guardar e nos livrar de todo mal, Senhor. Assim a Tua igreja ora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E mais uma salva de palmas para Deus. Amém? Um grupo de louvores, né, para estar louvando o grupo de louvor, mais vencedores em Cristo, amém? Vão estar exaltando o nome do Senhor, amém? Glória a Deus, né, irmãos? Como é bom estar na presença de Deus, na casa do Senhor, amém? Deus de maravilha, aleluia. Glória a Deus. Só. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Salve a igreja na paz do Senhor, amém? Aleluia. Vamos louvar então o Senhor, irmãos.
Está se abrindo, eu já posso ver o Rei. No seu rosto brilha a luz que conduz meu coração. Seu olhar me convida, nova vida tem pra mim, compromisso sincero de um amor sem fim, de um amor sem fim. Vem pra mim, Jesus, me envolve nesse amor, não existe nada igual a ti. Teu anel em mim, e no céu o firmamento brilha mais nesse momento, e os anjos dizem sim. Vem pra mim, Jesus, me envolve nesse amor, não existe nada igual a ti. Teu anel em mim, e no céu o firmamento brilha mais nesse momento, e os anjos dizem sim. Vem. Vem tocar em mim. O véu está se abrindo, eu já posso ver o Rei. No seu rosto brilha a luz que conduz meu coração. Seu olhar me convida, nova vida tem pra mim, compromisso sincero de um amor sem fim, de um amor sem fim. Vem pra mim, Jesus, me envolve nesse amor, não existe nada igual a ti. Teu anel em mim, e no céu o firmamento brilha mais nesse momento, e os anjos dizem sim. Vem pra mim, Jesus, me envolve nesse amor, não existe nada igual a ti. Teu anel em mim, e no céu o firmamento brilha mais nesse momento, e os anjos dizem sim. Vem tocar em mim, tocar em mim. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quem é que sonha em um dia poder estar no céu, irmãos? Entrando pelos portões. Amém? Então, creia que se você tem fé em Jesus, é certo a vitória, é certo a entrada lá no céu, pelos portões. Amém?
também está fazendo a parte dos dízimos e das ofertas da casa do Senhor. Amém? Vou pedir então para o irmão, o presbítero irmão Paulinho vai estar colocando ali, né, irmãos? Glória a Deus, vamos achar aqui a palavra. Glória a Deus, aleluia. Louvado é o santo nome do Senhor. Segundo Coríntios, né, irmãos? Glória a Deus, capítulo 9 e o versículo 6. Glória a Deus, aleluia. Segundo Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Irmão, vamos colocar de pé em nome de Jesus. Só quem não puder se colocar de pé pode ficar sentado, amém? Glória a Deus, aleluia. Segundo Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Já está na tela ali, o presbítero irmão Paulinho colocou, né, irmãos? Diz assim a palavra, irmãos. Versículo 6. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará, e o que semeia em abundância também se fará. Versículo 7. Cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Versículo 8. Deus é poderoso para tomar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundância em toda boa obra. Versículo 9. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça prevalece para sempre. Versículo 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeia e aumentará os frutos da vossa justiça. Versículo 11. Para que em tudo enriqueçais, para toda a beneficência, a qual faz que por nós se dê graças a Deus. Amém? Né, irmãos? Então, é a palavra, né, irmãos, que nós temos que contribuir na casa do Senhor com amor, com alegria, né, irmãos? Não com tristeza, né, ou por necessidade, mas nós temos ofertantes em vista da casa do Senhor, porque Deus agrada, irmãos, que nós não sejamos avarentos, né, na casa do Senhor, amém? Que nós possamos ajudar a obra do Senhor, irmãos, né? Que a gente sabe que a obra do Senhor não para nunca, né, irmão? A gente tem instrumentos para estar comprando, pagamos aluguel, tem obras, tanto no Brasil como na África, né, irmãos? Então, o que mais tem é a obra do Senhor para nós fazer, e tudo, né, irmãos? Como a gente faz, a igreja sobrevive, com dízimos e com as suas ofertas, né, irmãos? Que a igreja consegue dar andamento, irmãos, na sua obra, né? Então, vou convidar então para nós estar louvando, irmãos, mais um louvor. Quem tiver seus dízimos, suas ofertas, fica na liberdade do Espírito Santo. Você que tiver no seu lar também. Hoje nós temos também o CNPJ da igreja, né? Que está na tela ali, irmãos, para quem quiser dizimar, quem está pelo Face, pelo YouTube, né, irmãos? A conta da igreja está ali, 61 939 615 30000 172, já cai direto na conta da igreja, irmãos. Quem sentir o coração de dizimar e ofertar na casa do Senhor, amém? Então vamos estar louvando. Vou convidar então um grupo de louvor mais conhecedores em Cristo para estar ajudando, irmãos, aqui. Nós estamos louvando e exaltando o nome do Senhor, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos louvar o clássico, né, irmãos? Como diz ali a irmã, o clássico da minha autoria, amém? Glória a Deus. De madrugada o sol não vem, vens pensamentos e lágrimas também. De madrugada o sono não vem, vens pensamentos e lágrimas
mas também. Mas Jesus, Ele não está na cruz. O seu nome é Jesus. O seu nome é Jesus. Ele fala comigo e me chama de amigo. E fala para mim tua qual eu ouvi. É de madrugada e o sono não vem. Vem pensamentos e lágrimas também. Mas Jesus, Ele não está na cruz. O seu nome é Jesus. O seu nome é Jesus. Ele fala comigo e me chama de amigo. Ele fala para mim tua qual eu não fiz. Ele fala comigo e me chama de amigo. Ele fala para mim tua qual eu não fiz. Amém. Amém, glória a Deus. Vou aproveitar então, vamos colocar de pé, irmãos, no Jesus, chamar a irmã Maria Helena aqui, glória a Deus, ela vai estar fazendo aqui a oração, irmãos. Ela está, substituindo aqui o evangelista Kleber, vai estar orando de novo, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos. Nós te agradecemos, Senhor maravilhoso. Nós te agradecemos, Senhor, pelos teus cuidados, pela tua bondade, Senhor, pelo teu suprimento em nossas vidas, Senhor. Porque se não é tu nos ajudar, Senhor, essa hora nem estaríamos mais aqui, Senhor. Ó Senhor, nós te agradecemos pelos dízimos, pelas ofertas, pelas contribuições para o teu reino, Senhor. Porque na verdade, meu Deus, não é 10%, porque tudo que vem aqui é teu. É teu, Senhor, nada é nosso. Tu ainda dá a oportunidade de ficarmos com 90% para nós. E ainda damos 10% na igreja, Senhor. Ó Senhor, nessa noite nós te agradecemos, porque tu é bom, tu sempre dá mais e a maior parte para nós, Senhor. Louvado é teu nome, engrandecido é teu nome. Nos dá força, Senhor, nos dá saúde para podermos contribuir na tua casa, Senhor. Amém, Jesus. Aleluia, né, irmãos? Que bênção, né, irmãos? Então, chegou, né, a hora de nós agora ouvir, irmãos, a palavra do Senhor. O presbítero irmão Paulinho encarregado hoje, né, na parte lá de cima, né, irmãos? Lá do trono, né, irmãos? Trazer a palavra que é viva e eficaz, para que você que está ouvindo, irmãos amados, esta palavra, irmãos, venha ser tocado e edificado pelo Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Mais uma vez, saúde da igreja na paz do Senhor. Amém? Amém. E agradecendo mais uma vez a oportunidade, né, de estar podendo compartilhar com os irmãos, né, uma palavra do Reino dos Céus. Amém. Aleluia. Então, para nós não perder muito tempo, irmãos, que o tempo é rápido, né? Vou convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 23. Palavra que eu já escolhi no início da semana, quando o pastor me convidou para pregar. Deus já me definiu esta palavra aqui, em nome de Jesus. Provérbios capítulo 29, versículo 23. Apenas um versículo. Provérbios 29 e 23.
29, 23. Você que está em casa também pode abrir a sua Bíblia e acompanhar também, para conferir se cada palavra que vai ser ditada nessa noite está realmente escrito conforme a Bíblia, né? Para não nos deixar em dúvida. Amém? Amém. Diz assim a palavra então: a soberba do homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito. Amém? Vou repetir mais uma vez então para nós memorizar. A soberba do homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito. Amém? Então eu convido para nós estar agora, antes de estar sentando, dar uma grande salva de palmas para Jesus Cristo. Glória a Deus. Temos a liberdade agora de estar sentando, irmãos. Vamos apreciar a palavra então. Vou estar colocando um fundinho musical aqui. Glória a Deus. Irmãos, a palavra então para esta noite, Deus já tinha me dado um título, ao qual eu já coloquei nas mídias sociais, que é o que mais afasta Deus do homem. Aleluia. A palavra também pode se referir como uma pergunta, né? O que mais afasta Deus do homem? Aleluia. Então essa palavra, irmãos, o que mais afasta Deus do homem, estou dizendo esta noite porque tem muitas coisas que afastam, né, o homem de Deus. Mas nesta noite, o que eu estou dizendo não é uma palavra que afasta o homem de Deus, mas é o que mais afasta Deus do homem. Será que alguma vez já paramos para pensar sobre isso, irmãos? Será que Deus ele pode se afastar de nós? Porque para o homem é bem simples, é natural. É fácil o homem se afastar de Deus, né? Mas tem muitas coisas que podem fazer Deus se afastar da nossa vida, irmãos. Os pecados podem afastar Deus do homem? Aleluia. Uma pergunta que muitas vezes nos gera dúvida, né, irmãos? Mas citando o livro de Romanos, capítulo 5, versículo 8, nos diz assim a palavra: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não é verdade? Jesus Cristo, ele morreu por todos nós, né, irmãos? E todos nós éramos pecadores, e às vezes até continuamos a praticar, né, velhos pecados, né, irmãos? Mas Jesus ele veio para nos livrar dos pecados, para se aproximar do homem, para nos salvar dos pecados, e principalmente do pecado eterno, né, irmãos? Da morte, né? Mas sim, né, irmãos, quando o homem insiste em permanecer no pecado, com certeza Deus ele se afasta, porque Deus ele nos dá toda a chance, irmãos. Deus ele quer nós bem pertinho dele, mas vai da nossa vontade se a gente quer também estar perto dele, né? Porque se nós continuar procurando o lugar onde Deus nos tirou, né, deste mundo, muitas vezes lugar que já estão excluídos, né, irmãos, da nossa vida, né? Porque não tem valor para nós mais, lugares que só nos puxam para baixo, né, irmãos? Depende de nós, né? A escolha é nossa, né, irmãos? Se queremos estar juntinho de Deus ou queremos permanecer ainda, né, praticando as velhas práticas desse mundo, né, irmãos? Aleluia. Temos um exemplo, irmãos, no livro de João, capítulo 8, versículo 10 e 11, ele diz assim: endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu te condeno, vai-te e não peques mais. Olha o que Jesus está dizendo a respeito do pecado, né, irmãos?
aquela mulher, antes de conhecer Jesus, antes de chegar naquele estado de decadência, ela estava dominada pelo pecado, pelas suas más práticas, né, irmãos, em relação ao reino de Deus, né? Mas Jesus, Ele pôde perdoar ela. Ele perdoou ela dos seus pecados, assim como mostrou os seus acusadores, que também sumiram naquele momento, né, irmãos? Mas olha o interessante que Ele diz, né? Vai e não peques mais. Jesus, Ele nos livra do pecado, irmãos. Mas Ele nos diz para nós não voltar mais para aquele pecado, né, irmãos? Porque se nós voltar, Deus não tem mais nada a ver com nós, Ele nos livrou. Mas agora a responsabilidade fica conosco mesmo, irmãos. Aleluia. Mas de fato, né, irmãos, todo pecado desagrada a Deus, né? Mas mesmo sendo pecados sérios, irmãos, não é deles que a Bíblia diz que Deus mais se distancia de nós. Esses pecados, irmãos, Jesus, Ele perdoa, limpa, Ele restaura. Quando uma pessoa se rende a Ele como Senhor e Salvador da sua vida, irmãos. E quando essa pessoa se afasta desses pecados, né, Deus, Ele se aproxima de nós, né, irmãos? Mas então, qual é o pecado que mais afasta Deus de nós, irmãos? A Bíblia é tão clara neste assunto, irmãos, que às vezes a gente não se dá conta, porque a gente julga, a gente condena muito os outros, né, irmãos, conforme os pecados, tudo aquilo que é visível, né? Mas Deus, Ele está sempre observando os mínimos detalhes dessa vida, né? Aleluia. Coisas que às vezes passam despercebidas por nós mesmos, né, irmãos? E que se às vezes a gente não se policiar, não se cuidar, nós estamos pecando contra Deus. Talvez até um pecado sério, irmãos. E muitas vezes, talvez a oração que a gente pede para Deus, as nossas petições, como diz o pastor, muitas vezes não passa do teto da igreja, né? Não passa do teto da nossa casa. Porque talvez a gente, às vezes, tenha que se libertar de algo que está pesando na nossa vida, né? Então, irmãos, a Bíblia, ela é tão clara neste assunto, irmãos, de que Deus, Ele pode se afastar da nossa vida, que chega a repetir a mesma palavra em 2 livros. Em Tiago, capítulo 4, versículo 6, diz assim: Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. No livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5 também diz assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Olha que a palavra é a mesma desses 2 livros, em que os apóstolos, eles deixam essa palavra ali bem evidente, né, irmãos? Que não tem erro sobre essa leitura, né? Mas então a palavra diz que Deus resiste aos soberbos, irmãos. E quando nós trouxemos esta palavra, resiste, vem do verbo resistir, né, irmãos? E o significado de resistir, um dos significados dessa palavra é não ceder. Então quer dizer que tem vezes que Deus, Ele não cede, irmãos, ao soberbo. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. O salmista, irmãos, também declara em Salmos, capítulo 101, versículo 5: aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. A própria palavra dizendo isso, irmãos, que Ele não suporta a soberba. Ele não suporta aquele que tem um olhar altivo, né, irmãos? Aquele que julga. Veja então, irmãos, que Deus resiste ao soberbo. Ele se coloca contra ele e não se aproxima. A Bíblia diz que Deus tolera, suporta. A Bíblia não diz que Deus tolera ou suporta, ou tenta conversar com o soberbo, mas diz que Deus, Ele resiste, Ele se afasta. Aleluia. Mas o que é soberbo, afinal, irmãos? Tanto se ouve falar, e às vezes talvez essa palavra ela
exatamente com a Bíblia. Num dicionário normal, em português, olha o que ela diz: soberba é um exagero do ego, uma visão inflada de si mesmo, que faz a pessoa se enxergar acima dos outros, e muitas vezes até acima dos próprios limites. É uma postura que impede alguém de reconhecer os erros, pedir ajuda, impede de aprender, de ouvir, irmãos, e principalmente de perceber que tudo o que nós temos, né, irmãos, é graça, né? Se nós estamos hoje aqui, é por causa da graça do Senhor Jesus, e não por mérito nosso, né? Não por conquista nossa, porque nós recebemos a graça que nos trouxe até aqui hoje, né, irmãos? Então a graça do Senhor é suficiente para a nossa vida, né? Aleluia. Porque se nós fôssemos depender do nosso próprio braço, nós não íamos conseguir chegar a lugar nenhum, né, irmãos? Aleluia. Então, irmãos, a soberba, ela cria distância nas nossas vidas, ela fecha os corações, ela endurece as mentes, irmãos. E principal de tudo, a soberba, ela sufoca a humildade, né? Aleluia. Porque em resumo, irmãos, quando o eu nosso cresce, quando ele cresce demais, não sobra espaço para Deus e muitas vezes nem para o próximo, né, irmãos? Porque imagina essa pessoa, muitas vezes ela não cede para Deus, né? Ela não assume Deus como o seu autor e consumador da sua fé. Imagina como é que ela tem uma relação com o próximo, né, irmãos? Aleluia. E existe, irmãos, um grande problema: o soberbo quase nunca admite que é soberbo. Quem aqui já não enfrentou alguém soberbo? Eu acho que todos nós já passamos, né, por essas experiências, né, irmãos? Como é duro tu querer falar com uma pessoa muitas vezes que tem um coração duro, fechado, né, arrogância, e não aceita, né, muitas vezes o que vem do céu, né? Porque para nós cristãos, né, irmãos, a gente nunca falou por nós mesmos, mas nós falamos pelas palavras que Cristo nos ensinou, né? Porque eu não tenho nada de mim para ensinar para o outro. Se eu for querer ensinar algo para o outro sobre a minha vida, o outro vai cair e vai falhar. Porque as palavras de vida somente Deus tem, né, irmãos? As palavras que eu falar de Deus, anunciar para alguém, essas palavras vão levar ele a uma vida eterna, a salvação. Aleluia. Mas então, muitas vezes, né, o orgulho, ele cria uma cegueira espiritual, né? Todo aquele que é orgulhoso, ele é cego, né? Ele não se deixa enxergar as coisas. Tu pode falar diversas vezes, mas aquela pessoa não cede, né, irmãos? E às vezes, pelo seu próprio entendimento, acabam se desviando totalmente da fé, né, irmãos? Dos caminhos da salvação, né? Aleluia. Glória a Deus. E por que então, irmãos, a soberba nos afasta tanto de Deus? Por que Deus, ele se afasta de nós quando deixamos a soberba tomar conta da nossa vida, irmãos? Temos um exemplo bem claro, irmãos. Porque a soberba, ela foi a raiz da rebelião no céu. O próprio Satanás, que era o anjo de primeira categoria, chefe de todos os outros, achou que ele poderia ser igual a Deus. Achou que ele poderia ter o mesmo poder que Deus. E foi isso que causou separação entre o diabo e Deus, onde aconteceu a expulsão dele do céu, né? Então por isso nós temos que muitas vezes nos policiarmos, se cuidar para que nós não estejamos assumindo posições de rebeldia, né? De teimosia, né? Porque por isso que a palavra diz que todo humilde, ele é exaltado perante Deus, né? Aleluia. Foi o pecado
mas eu não preciso estar direto na igreja. Eu creio em Deus, mas eu sou bom para os outros. Para que eu tenho que estar dentro de uma igreja? Eu só faço coisa boa, não faço mal para ninguém. Eu não preciso estar lá como fanático dentro de uma igreja, ou buscando a Deus e repetindo de várias maneiras a oração. Muitas vezes há pessoas que se pronunciam dessa maneira, né, irmãos? Aleluia. Por isso que nessa noite, irmãos, eu venho dizer com todo respeito a cada irmão, por isso há pessoas que muitas vezes não priorizam a igreja, que é o corpo de Cristo, ou seja, se afasta dos irmãos automaticamente de Deus. Muitas vezes tem pessoas que vêm atraídas, né, irmãos, pelo milagre, vêm atraídas para realizar algo na sua vida, né, irmãos, que desejam para se curar de uma doença, de uma questão financeira, uma questão familiar, né? Pessoas vêm desesperadas para a igreja. Eu não estou falando aqui, mas estou falando no geral, né? Isso nós temos testemunhos muitos para contar, né? E quando a pessoa acaba não adquirindo aquela que ela necessitava, né, irmãos, acaba se afastando e muitas vezes voltando para um estado bem pior do que ela se encontrava, né, irmãos? Aleluia. E às vezes acaba até procurando outros caminhos errados, né? Portas erradas para tentar encontrar uma solução, né, irmãos? E é muitas vezes neste momento que o inimigo ele entra em ação, né? E consegue desviar a fé daquela pessoa, levando ela muitas vezes à ruína, a adorar aquilo que é errado, né, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, o que mais afasta Deus do homem? Existem fatores, irmãos. Eu quero trazer 3 fatores aqui. A vergonha e a desculpa, irmãos. Em vez de confessar e se arrepender, o homem tende a esconder-se. Muitas vezes não é verdade. Às vezes as pessoas, querendo bater de frente, né, irmãos, elas procuram se esconder, se desviar da verdade. Muitas vezes tu está tentando passar algo bom para ela. Esta mesma salvação que nós temos, que Deus tem feito na nossa vida, muitas vezes a gente não quer ser egoísta, né, irmãos? O que a gente quer é o bem do próximo, que eles também sintam este mesmo milagre, essa mesma bênção que muitas vezes Deus tem derramado nessas vidas, né, irmãos? Mas muitas vezes, né, irmãos, como Adão no Éden, depois de pecar, as pessoas acabam agindo igual, né? Depois que Adão ele pecou com Eva, comeram o fruto proibido, eles se esconderam de Deus, né? E por vergonha, né, irmãos? E muitas vezes há pessoas que sabem que estão erradas, mas se escondem de Deus, né, irmãos? Não dão o braço a torcer, né? Aleluia. Rebelião e vontade própria, irmãos. A teimosia em seguir o próprio caminho, ignorando princípios bíblicos, isso gera barreira espiritual. Pessoas muitas vezes, né, irmãos, que são donos dos seus próprios princípios, né? Pessoas muitas vezes que não querem enxergar a verdade, né, irmãos? Pessoas muitas vezes rebeldes, que tentam fazer as coisas da sua própria maneira, né, irmãos? E muitas vezes acabam machucando e magoando os outros, né? Então nesta noite Deus está nos dizendo, né, irmãos, que a humildade, ela tem que estar acima da nossa ela tem que ser o nosso cartão de visita, né, irmãos? A humildade, né, irmãos? Porque a Bíblia diz que o reino dos céus ele é dos humildes, né, irmãos? Aleluia. Orgulho e arrogância, irmãos. O olhar orgulhoso impede o reconhecimento e a necessidade de Deus. O que mais nós vemos hoje neste mundo, quando tu vai semear a palavra, são pessoas orgulhosas, né, irmãos, que não cedem. Pessoas que dizem que têm a sua própria religião, né? Pessoas que dizem que elas já buscam Deus da sua maneira. Pessoas que muitas vezes até talvez tenham vontade de estar ali no meio, mas não dão o braço a torcer, né? Para não dizer que
estão ali, né, se humilhando com os irmãos, né, irmãos? Muitas vezes pessoas dizem que os cristãos acham que são dono da razão, da verdade, né, irmãos? Mas não sabem que o nosso intuito, a nossa missão, né, irmãos, é simplesmente levar a palavra de Deus, semear o Evangelho, né? Aleluia. Mas ao contrário de tudo isso, irmãos, eu não estou aqui só para julgar, não estou aqui só para condenar, não estou aqui só para falar mal de pessoas. Mas ao contrário de tudo isso que foi dito, né, irmãos, que pode afastar Deus das nossas vidas, a Bíblia diz que quem se achega a Deus, Ele perdoa e abençoa. Quando nós abrimos nosso coração, irmãos, estamos dispostos a querer mudar de vida, a querer abrir, deixar a palavra entrar e fazer uma mudança e tirar, né, irmãos, aquele coração duro de pedra, tirar aquela escama, irmãos, que muitas vezes está nos impedindo de enxergar a verdade, porque talvez muitas vezes Deus ele está nos rodeando, enviando mensagem, falando com essa pessoa, mas muitas vezes o coração, né, irmãos, não se dobra, não se rende, né? Aleluia. Porque a Bíblia diz assim, irmãos, se Deus ele resiste aos soberbos, a Bíblia também revela que aqueles que se aproximam dele, ele cuida, ele estima. Glória a Deus, aleluia. E uma vez que nós deixamos Deus cuidar, Ele não nos abandona. Verdade, glória a Deus. Ele nunca mais sai da nossa volta. Glória a Deus. Aleluia. Isaías capítulo 66, versículo 2 diz assim: mas a este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Glória a Deus. Deus não procura o perfeito, irmãos. Ele não quer pessoas perfeitas. Ele não quer aquele que prega melhor, aquele que canta melhor, aquele que evangeliza melhor, aquele que tem o talento melhor, né, irmãos? Mas Deus ele procura o humilde, né, irmãos? Porque acima de tudo isso, né, nós possamos ter os melhores talentos, mas se houver alguma pessoa humilde, Deus ele vai receber melhor, cara, através da humildade. Não é verdade, irmãos? Por isso que muitas vezes Jesus ele deu o exemplo, né, de servir, né? Que muitas vezes o importante não é o que está sendo servido, mas é o que está servindo, né? Esse é o mais importante. Por isso Deus nos chamou como seus servos, né, irmãos, para servir ao próximo. Aleluia. Aquele que depende, que reconhece que precisa de Deus, e Ele permite moldar o seu ser, né, irmãos, conforme a vontade de Deus, Deus ele habita na vida, né? Ele faz morada ali e não sai mais, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Porque enquanto não reconhecemos que não podemos viver longe de Deus, a gente só quebra a cara, irmãos. Quanto mais nós resistimos a Deus, a gente quebra a cara. Quanto mais a gente tenta se desviar da verdade, é nós que pagamos o preço, né, irmãos? Aleluia. Porque a palavra nos garante, irmãos, em Provérbios capítulo 22, versículo 4: o galardão da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Aleluia. Ou seja, irmãos, onde há humildade, Deus derrama graça. Cada vez mais, irmãos, cada vez mais a sua presença. Onde há humildade, Deus ele se aproxima mais. Onde existe dependência de Deus, Ele manifesta o seu poder, a sua virtude sobre nossas vidas, irmãos. Por isso eu encerro essa mensagem dessa noite aqui, então, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Fazendo um apelo final para cada pessoa, irmãos. Deus te convida nesta noite, você que está ouvindo pela internet, Deus te convida hoje a examinar o seu próprio coração, irmãos. Peça para Ele arrancar qualquer raiz de orgulho e autossuficiência que tenha na sua vida, coisas que te privam, que te afastam de Deus, irmãos, porque Ele não quer se afastar de ti, e que nem nós se afaste dele, mas Ele, ao contrário, Ele quer que nós estejamos muito mais perto dele, irmãos, porque Ele quer cuidar de nós, e Ele cuida, irmãos, Ele é fiel, porque onde existir a humildade, irmãos, Deus ele vai habitar.
E onde Deus habita, a vida, a honra, a paz, a milagres, a prosperidade e a graça abundante de Deus. Amém? Essa é a palavra da noite. Eu entrego ao pastor então, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, né, irmãos? Que palavra, né, de reflexão para a igreja. Glória, glória. Não só para a igreja, mas também para os, né, os que estão assistindo também, assistindo a família pelo Face, pelo YouTube. Glória a Deus. Né, irmãos? Que nós não vemos, né, irmãos, nem esse espírito de ser soberbo, mas que nós deixa entrar dentro de nós, um espírito de humildade, mansidão, irmãos. Glória a Deus. Para que nós devemos cada vez ficar mais perto de Deus. Aleluia. Que Deus não venha, né, se distanciar de nós, irmãos, mas que cada vez nós fiquemos mais unidos através, irmãos amados, do Espírito Santo. Amém? Eu vou chamar aqui o irmão Sérgio para fazer uma oração. Glória a Deus. E logo após o grupo, né, mais vencedores em Cristo, vão estar encerrando com louvor. Glória a Amém? Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus de poder, glória a Deus. Essa oração do rapaz agora está lá na frente da casa do Pai, que é internado lá de Alegrete. Edson Luiz. Então nós vamos estar intercedendo também a igreja com Edson Luiz. Aleluia. Quer ser internado, isso aí. Né? E Deus vai, né? É isso aí, irmãos. Tem que aceitar, reconhecer e querer, né? Amém. Porque Deus está sempre pronto para nos ajudar, para nos salvar e nos libertar. No momento que a gente abre o coração, e esse rapaz não abriu o coração, Glória a Deus. então com certeza Deus vai abençoar ele, vai libertar. Bem, chamar o irmão Sérgio aqui. Glória a Deus, aleluia. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Amém? Então vamos levar nosso pensamento a Deus e abrir o nosso coração do Senhor, né? E somente nós se humilhando na presença de Deus e buscando Ele de todo o coração, Deus vem agir sobre a vida de cada um de nós. Eu creio que aquela pessoa que ouviu essa pregação, essa palavra que foi enviada de Deus pelo servo do Senhor, eu creio que essa pessoa já está sentindo a presença do Espírito Santo sobre a vida dela. Aleluia. Então vamos levar mais a presença dessa pessoa também na presença do nosso Deus, porque o nosso Deus é o maior Deus que nós temos sobre nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Vamos fechar nossos olhos e clamar ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, nós estamos, Senhor, reunidos na Tua presença, Pai, na Tua casa, Senhor. E te peço, Pai amado, agora neste momento, Senhor, venha derramar a graça, a bênção, a libertação sobre este povo, Pai. A Tua palavra, Pai, foi ministrada pelo Teu servo nesta noite, Senhor, falando, Senhor, que nós temos que se humilhar na Tua presença e abrir o nosso coração, Pai. Nós temos aqui, Senhor, abrindo o nosso coração, abrindo a nossa boca, Senhor, para clamar a Ti, Pai. Eu te peço neste momento, Pai amado, que o Senhor venha derramar graça, bênção, Pai, e libertação sobre este povo, Pai. Que este povo, Pai, venha se humilhar na Tua presença, Pai, e te buscar de todo o coração. Oh, Espírito Santo de Deus, eu te peço agora neste momento, Senhor, que o Senhor venha visitar cada lar de cada família dessa noite, Pai. Aquela família que se encontra com algo, eu te peço agora neste momento, Senhor, que o Senhor venha fazer um renovo sobre essas vidas. Aquela pessoa, Pai amado, que se encontra acamada, aquela pessoa, Senhor, que se encontra caminhando no Teu caminho contramão, Pai. Aquela pessoa, Pai, que está pedindo socorro a Ti, Senhor. Eu te peço neste momento, Pai querido, que o Senhor venha estender a Tua mão abençoada sobre essa vida, Senhor. Aquela pessoa vai ser alcançada agora pelo Teu Espírito Santo, porque a Tua mão, Senhor, eu creio que a Tua mão já está estendida sobre essa vida. Que essa vida venha sentir Tua presença, que essa vida, Senhor, venha te buscar, que é somente Tu, Deus grande, é somente Tu, é um Deus que liberta, é somente um Deus que cura, salva e liberta, Senhor. Eu te peço agora, Pai amado, venha abrir as janelas do céu, venha abrir as portas, Pai,
caminho em contramão. Eu te peço agora, Pai amado, que essa pessoa venha enxergar a luz, venha enxergar teu Filho Jesus Cristo, Pai amado, que somente Ele é o caminho, Senhor, é somente Ele é a verdade. Por isso, Pai, eu te peço agora, estou levando a presença dessas pessoas enfermas, a presença dessas pessoas que estão no vício. Oh, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha ter a misericórdia, que essas pessoas, Senhor, de agora em diante, Pai amado, venha sentir tua presença, que agora em diante, Pai amado, o Senhor venha derramando a cura, Pai, derrama a libertação, vem derramando o fogo santo sobre essas vidas, que essa enfermidade, Pai amado, venha ser queimada pelo sangue de Jesus, que essa pessoa, Senhor, venha ser libertada pelo teu Espírito Santo, que essa pessoa venha andar no teu caminho, Senhor. Oh, Pai querido, eu te peço nesse momento, estende a tua mão abençoada sobre nossos filhos, estende a tua mão abençoada a cada um da nossa família, Pai, e aquela família, Senhor, que está longe do teu caminho, aquela família, Pai, que não quer saber de ti, eu te peço agora, Pai amado, estende a tua mão abençoada sobre essas vidas, que essas vidas venham sentir tua presença, que elas venham se humilhar, Pai. Eu creio na tua palavra, Senhor, eu creio com a minha fé, Pai amado, porque, Senhor, eu creio somente em ti, Pai, porque tu é um Deus vivo. Sem tua presença na nossa vida nós não somos nada, mas nós somos fortes, Pai, nós somos teus escolhidos, nós somos ungidos teu, Senhor. Por isso, Pai amado, o Senhor coloca nós na tua obra, Senhor, e a nossa obra, Senhor, é somente na tua presença, Jesus Cristo. Oh, Senhor, a tua igreja clama a ti, Pai, a tua igreja te busca, a tua igreja leva a presença daquelas pessoas enfraquecidas, Pai, na tua presença, Senhor, e eu te peço agora, Pai, restaura a vida dessas pessoas em nome de Jesus. Oh, Pai querido, eu te peço, Pai, que aquela pessoa que está no vício, Senhor, que ela venha ser libertada, que ela venha ser solta, que ela venha andar no teu caminho, Senhor, que essa pessoa, Pai amado, venha te glorificar e venha te buscar de todo o coração, Pai querido, e a tua igreja junto, Pai, ora e te agradece, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Aleluia. Então, o grupo de louvor mais crescedores em Cristo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus de maravilha, aleluia. Glória a Deus. Deus de poder.
exerço esta casa, se a sua porta se abrir, foi sua dia, o meu coração, quando ele falava, era o céu em mim. Ele cobriu a casa, fez o meu lar renascer, foi no partir do pão que ele sumiu, que eu descobri que era Deus. Hoje ele está por aí, procurando uma casa. Pode ser sua esta casa, se a tua porta se abrir, por sua dia, o meu coração, quando ele falava, era o céu em mim. Por sua dia, o meu coração, quando ele falava, era o céu em mim. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Fica conosco, Senhor, já se faz tarde. Glória a Deus, aleluia, né, irmãos? Que bênção, né, irmãos? Esse culto da família, onde eu tenho certeza que Deus falou com a sua igreja, falou com o seu povo, né, irmãos? Porque Deus, com certeza, Ele quer nós cada vez mais próximos dele, amém? Então, irmãos, vamos orar, vamos ser especialmente do culto e não de Jesus, amém? Então, vamos colocar de pé, quem puder, vamos estar se despedindo, amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Pai, por este culto da família, Pai, aonde eu tenho certeza, Pai, que o Senhor falou com cada um de nós, Pai. Agora, Senhor, nós vamos para o nosso lar, Senhor, que vá o exército de anjos, Pai, nos guardando e nos livrando de todo mal, Senhor. Assim a tua igreja ora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, que estejam com todos, digam amém. Temos todos, principalmente do culto, e não de Jesus, amém?